Olá, boa noite. Boa noite, Olga. Boa noite. Vocês que estão aí do outro lado, tudo Nos bem com assistindo. vocês? Tudo bem com vocês? Vocês que fizeram inscrição no nosso canal, vocês já receberam a notificação que a gente estava chegando, né, Olga? Exatamente. Graças a Deus estamos aqui mais Isso. uma vez. É o nosso programa Caminhos da Fé, né? Mais uma vez, nós estamos aqui apresentando nosso programa, transmitido no YouTube pelo canal Web TV de Ponta e no Facebook também pelo canal Web TV de Ponta. É isso. Então, vocês estão aí do outro lado, né? Nós temos, inclusive, né, Olga, que falar que o último programa que nós fizemos, nós tivemos uns probleminhas técnicos, muita gente, às vezes, não conseguiu nos ouvir bem. Pedir desculpas, né? Mas não foi intencionalmente, né? São coisas Foi que acontecem. coisas da internet, coisas de computador, de máquina. Isso, justamente. Bom, então, né, vamos iniciar, né? Olga? Vamos iniciar nosso programa, né, mais uma vez, com a graça de Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que possa nos capacitar para conversarmos com vocês em mais um programa Caminhos da Fé, com um tema, né, que a gente traz a cada quinzena, para a gente conversar com vocês. Então, vamos pedir a unção do Espírito Santo, que seja feita não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a Nossa Senhora, nossa intercessora, que ela possa interceder junto ao seu Filho Jesus, pelo nosso programa, por tudo que a gente for falar aqui. Mais uma vez, a gente pede essa intercessão, rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, a gente pede para vocês fazerem inscrição no nosso canal, porque às vezes vocês ficam sem saber quando é que as meninas voltam, quando é que elas vão apresentar um programa. Então, vocês fazendo a inscrição no canal, toda vez que a gente for entrar, vocês vão receber a notificação. E dê um like e compartilhe se você gostou do conteúdo. Passe para alguém que você acha que vai gostar também, né, Olga? Exatamente. Então é muito importante isso, até para o nosso trabalho, né? Quanto mais visualizações, quanto mais likes tiver e compartilhamento, melhor é o nosso trabalho, né? Com certeza, a gente fica dá mais incentivo para a gente continuar, né, esse trabalho aqui. Não é um trabalho, né? É uma prestação de serviço, né, para nós e para a comunidade cristã. Isso. Que nos assiste, que nos prestigia aí do outro lado. Tá certo? Tá bom? Tá. Então agora vamos ver, Olga, qual que é o tema que nós vamos falar hoje? Então hoje nós vamos falar sobre cruzes, verdadeiras e falsas cruzes. Interessante, né? Cruzes verdadeiras e falsas. Todo mundo tem uma cruz, né? Só que tem umas que são cruzes que aparecem nas nossas vidas e outras que, vamos dizer assim, que a gente cria na nossa cabeça. Tá vendo aí? Tanto que vai lá pro nosso coração e assim vai se espalhando. Vocês que não têm... Então, é sobre isso hoje, né? que a gente vai falar. Isso. Aí, como sempre, a gente gosta de dizer que nós usamos textos que a gente pesquisa, textos da Igreja Católica,
nosso catecismo, a palavra de Deus a gente cita várias passagens bíblicas, pega as passagens bíblicas que falam sobre o tema, pegamos textos de canais católicos. Hoje a gente, além de canal católico, que é a Canção Nova, que a gente gosta de usar, nós vamos pegar um texto de uma revista, que é uma revista cristã, que ela não tem assim determinada religião, que ela não foca em determinada religião, ela foca em preceitos cristãos. E cristãos, que é o importante. Que é o importante. Porque aqui esse programa é feito para todos os cristãos, e não só para os cristãos católicos. Isso. Tá bom? Então, nós vamos iniciar pelo catecismo. Vamos usar o catecismo na página 532, o parágrafo 2015, que fala sobre cruz, que é caminho para a santidade. Então, quem não sabe carregar a sua cruz, como Jesus fala na sua palavra, então não vai conseguir alcançar a santidade, porque ela é o caminho para a santidade, como fala aqui nesse parágrafo 2015 do Catecismo. O caminho da perfeição passa pela cruz. Então, gente, não existe ninguém nesse mundo que não passou pela cruz, ou que ainda vai passar, mas que vai um dia. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Então, não existe essa santidade. Então, para a gente buscar a santidade, a gente passa por isso, pela renúncia e combate espiritual, que a gente chama de cruz. Tudo aquilo que pesa na gente, que a gente sofre com isso que acontece, que aconteceu, a gente chama de cruz. Então, esse caminho para a santidade, a gente tem que carregar a nossa cruz de cada dia, né? O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Então, lá na Palavra de Deus, a gente já conhece um pouquinho sobre as bem-aventuranças. E aí, para a gente alcançar essas bem-aventuranças, a gente passa por esse caminho de mortificação, de ascese, né? O caminho que faz com que a gente se mortifique, que a gente tenha renúncias, tenha combate espiritual, para a gente chegar a essa santidade e ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Essa é uma citação que tem aqui no Catecismo, né, da Igreja Católica. Então, o caminho para a santificação passa por essa renúncia, pela mortificação, que a gente, cada dia, morrer um pouco, né, aquelas coisas que a gente gosta demais e que a gente sabe que não é bom para a gente seguir esse caminho da santificação. Então, a gente tem que fazer essas mortificações, carregar a nossa cruz no dia a dia, em todos os momentos. Isso. Bom, então nós vamos iniciar, depois de ouvir o catecismo, né, que fala sobre esse assunto. Vamos pegar um texto que nós analisamos, tudo, da Canção Nova, né, que fala sobre as verdadeiras e falsas cruzes. Há um fato indiscutível, e é que o sofrimento é nosso companheiro ao longo de todo o caminho da vida. E há um segundo fato, igualmente incontestável, conforme as pessoas, conforme a quantidade da alma das pessoas. O sofrimento esmaga ou faz crescer, destrói ou amadurece. Isso aqui quer dizer a questão das cruzes que a gente leva. Você já repararam que tem pessoas que passam por situações tão difíceis, mas você olha para elas, são pessoas assim, mansas, né, tranquilas, que levam a vida de uma maneira, mesmo com as cruzes, eles conseguem viver bem, sabe sorrir, sabe ser agradável, amável com a outra pessoa. E já tem pessoas que têm cruzes,
E são pessoas amargas, são pessoas que a gente às vezes não gosta nem de chegar muito perto, porque são pessoas assim muito revoltadas, né? E às vezes usa essa cruz para se destruir, né? Então, essa ambivalência da dor, que pode edificar ou arrasar, indica às claras que o problema para qualquer ser humano não resiste no sofrimento que Deus envia ou permite que apareça na nossa vida, mas na atitude com que aceitamos ou rejeitamos esta cruz, que Deus nos propõe abraçar. Então, veja bem, aí é o interessante, né? Porque as pessoas muitas vezes falam assim de cruzes, aí eles falam assim, mas minha vida está tão difícil, o que é que eu fiz? E muitas vezes não importa o que aconteceu com a gente, mas simplesmente como é que a gente recebe essa carga negativa, né? Esse problema, essa cruz, né? Que nós temos, né? Como é que a gente faz para lidar com ela, né? Como sucedeu junto de Cristo no Calvário, a cruz rejeitada afundou o mau ladrão, e a cruz aceitada, com humildade, com fé e com amor, salvou o bom ladrão. Vocês estão vendo essa comparação, tanto que é interessante? Jesus estava na cruz, e ao lado dele tinha um bom ladrão e o outro, né? E o bom ladrão, ele entendeu que aquela situação que ele estava vivendo é por um mal que ele fez. Só quem não tinha pecado ali era Jesus, mas os outros dois que estavam lá tinham pecados. Então, um aceitou a situação dele e ele falou, não, nós estamos aqui porque nós devemos, nós fizemos coisas, né? Então, teve aquela aceitação. E o outro estava revoltado. Então, para cada um deles, a cruz representava uma situação, né? Do que eles estavam passando, né? Um aceitou e o outro se revoltou. Então, muitas vezes é o que acontece, que a gente está falando, né? Na vida da gente. Mas ao lado dessas cruzes enviadas ou permitidas por Deus, há outras razões que nem Deus quer, nem nós queremos, mas elas aparecem. São as falsas cruzes, que nada trazem de bom. E em que consistem essas falsas cruzes? Trata-se das cruzes que nós mesmos fabricamos, inventamos e que nunca deveriam ter existido. Então vejam bem essa situação, né? Porque a vida da gente já traz sofrimentos que a gente não espera, que a gente não provoca, né? Mas fora isso, tem as falsas cruzes que a gente está falando, que é aquelas onde nós mesmos fabricamos problemas para nós mesmos, né? São as que aparecem só como consequência da nossa mesquinhez e dos nossos defeitos. A pessoa egoísta, ciumenta, invejosa, teimosa, sofre muito e faz sofrer os outros. Mas esses sofrimentos não são cruzes no sentido cristão da palavra. São apenas a destilação amarga do nosso egoísmo. Com certeza não são a vontade de Deus. Pelo contrário, trata-se de pecados mais ou menos graves, que evidentemente Deus não quer, mas nós colocamos como pedras no caminho da vida. Então, veja bem, muitas vezes na nossa vida a gente vive essas falsas cruzes e acaba misturando com as cruzes verdadeiras, né? Que às vezes tem um filho que tem um problema de saúde, que você tem que ter um cuidado especial. Às vezes são situações dentro da família, com pessoas que não vivem de acordo como deveriam viver, então causa sofrimento. Então são cruzes verdadeiras. Mas além dessas cruzes verdadeiras, existem essas falsas cruzes, que é onde a pessoa acha que tem pouca cruz, então vamos inventar mais, vamos arrumar mais problema para nós. E igual ele fala, e o que traz isso? O egoísmo, o ciúme, a inveja, a teimosia, faz com que a pessoa fique criando situações que não precisavam existir. E nós, seres humanos, somos mestres para isso. Né? A gente acha que nós somos as vítimas e que o mundo está contra nós. Muitas pessoas têm essa visão. Então começa a criar problemas que não existem. Essas são as chamadas falsas cruzes. Bom. Então, gente, se fôssemos fazer as contas, veríamos que a maioria desses sofrimentos fabricados indevidamente por nós brotam de uma dupla fonte. A fonte do amor próprio e a fonte do amor pequeno. Então, vamos ver isso aí. Aí, gente, hoje eu estou fazendo, nós estamos na época da Quaresma de São Miguel, porque nós estamos
né? Depois, no dia de Nossa Senhora da Badia, que a gente fala aqui na nossa região, a gente começa a quaresma de São Miguel. Então, hoje, por providência, que a gente fala nas coisas de Deus, nunca tem coincidência, são providências. Inclusive, até o nosso bispo aqui da diocese estava lá hoje rezando com o Frei Gilson, que eu acompanho o Frei Gilson na quaresma. Então, ele citou uma frase, que tem um livrinho que a gente usa, que é o itinerário, nos mistérios gloriosos, no último mistério, ele nesse livrinho tem uma frase que é de Santa Teresa dos Andes, que fala assim, ó: quando se ama, tudo é alegria, que hoje está falando da alegria. A cruz não pesa, não se sente o martírio, vive-se mais no céu que na terra. Então, isso aí são as cruzes verdadeiras. Agora, essas cruzes aqui que a gente está falando, que são as fabricadas, elas são diferentes. Então, nós vamos ver que ela tem que elas brotam de dupla fonte, como eu li, a fonte do amor próprio e a fonte do amor pequeno. E o que seria essa fonte do amor próprio? É uma fonte de péssimas cruzes, como o orgulho nos faz sofrer, que feridas infeccionadas não provoca. Basta uma lufada de ar, uma pequena desconsideração ou indelicadeza, e o amor próprio sente-se atingido como por um punhal. Então, esse amor próprio é aquela coisa egoísta, que você pensa só em você, e aí acontece alguma coisa que você acha que não está certo, que não é aquilo que você gostaria, aí feriu o seu amor próprio, né? Como se fosse um punhal, como fala aqui no texto. Magoou, né? Magoou você. Uma pessoa orgulhosa é incapaz de tolerar sem ficar magoada. Então, mais uma vez falando da pessoa orgulhosa. Então, a pessoa orgulhosa, prepotente, que geralmente a pessoa orgulhosa, ela pensa só nela, né? Ela é egoísta. E ela não tem capacidade de pedir perdão, de aceitar críticas. Então, ela é como se estivesse ferindo o seu amor próprio. Então, isso aí ela cria cruzes com esse jeito dela. Então, essa pessoa orgulhosa é incapaz de tolerar sem se ficar magoada, sem se meter num calvário de sofrimentos íntimos. Então, ela começa a morrer, ficar pensando naquilo, porque pensando só nela, né? E isso aí não é bom, né? A menor humilhação, mesmo a causada involuntariamente, fica alterada, abatida, grava a mágoa na memória e a vai remoendo lá dentro. Cultiva na imaginação, aquece-a ao fogo da autocompaixão, vai engrossando a força de lhe dar importância e termina fazendo dela uma tortura insuportável. Então a pessoa vai ficar sentindo tendo todas essas reações quando ela é orgulhosa, quando ela pensa só nela mesma, quando ela acha que é só ela que tem razão, é só ela que é o centro de tudo. Então, ela vai sentindo tudo isso. Ou seja, ela vai acabar adoecendo. É isso que eu ia falar. Aí a causa de muita doença, de muitos males que está aí, ó, essa situação, né? Essa situação. Aqui fala, ó, fazendo dela uma tortura insuportável. Ela não vai mais conseguindo, vai ficando insuportável, né? Bastava que fosse um pouco mais humilde. Então, faltou o quê? Humildade. Que soubesse relevar minúcias, ou seja, coisas pequenas. Vai crescendo no coração cheio de mágoa, aí acaba virando uma doença, né? Problema sério de saúde. Então, tudo isso aí porque a pessoa não tem humildade. Né? Não tem a capacidade de reconhecer que não é só ela que é a certa, que ela não é o centro de tudo, né? Na vida tem outras pessoas ao seu redor, não é só você. A gente às vezes, quando a gente ainda não está muito
é dentro da igreja, eu falo dentro da igreja, mas não é só indo à igreja. Não, né? Não, é participando ativamente, uma vida de conhecendo oração, né? as coisas da igreja, catecismo, participando da Santa Missa, vida de oração, que a missa é a grande oração. Né? Então lá a gente escuta a palavra de Deus, então a gente vai tentando crescer mais um pouco, deixando um pouco aquelas coisinhas que todo mundo tem dentro de si, mas que a gente tem que superar. Então bastava que fosse um pouco mais humilde, que soubesse relevar minúcias, que se esforçasse um pouco por compreender, por desculpar, por oferecer a Deus as pequenas contrariedades. Então tem gente que não sabe fazer isso. Né? Então a gente vai aprendendo quando a gente está na igreja, que a gente às vezes, como se diz, tem que engolir sapo. Literalmente. A gente faz assim para não, né, não responder, não maltratar, porque a gente sabe que isso não vai ser bom. Não vai ser bom nem para a gente nem para a pessoa, né, que a gente vai magoar também. Oferecer a Deus as pequenas contrariedades e não teria nem 1 miligrama dessa cruz ruim, que não é a cruz de Cristo. Então, quando você fica sentindo desse jeito, achando que está com uma coisa pesada, como se fosse uma cruz, essa cruz não é a cruz que Cristo propõe para você carregar. Essa cruz foi você que criou, colocou, né? Você colocou em você mesmo essa cruz por causa do seu orgulho, da sua falta de humildade, porque você não consegue ouvir nada sem rebater. Então você vai criando essas cruzes. Verdade. Se a pessoa orgulhosa sofre com tormentos fabricados pelo orgulho, que dizer da invejosa? Então, gente, uma pessoa invejosa, a inveja é quando você fica triste com a felicidade do outro. Olha que você tristeza, fica triste né? quando o outro está crescendo. Aí isso é inveja. Isso é muito ruim, então, isso é horrível, ruim, né? Então, imagina a pessoa invejosa, as cruzes que ela fabrica para ela mesma. Sempre comparando-se com os outros, sente subirem-lhe ao coração ondas de melancolia, depressões enciumadas, revoltas contra a sorte e até protestos íntimos contra a providência de Deus. Então, a pessoa, além de ser revoltada com outras pessoas, ela ainda sente revolta com a providência de Deus. Ai, meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que com o outro é assim? Por que comigo é dessa forma? Ela sempre está sentindo que a coisa para ela sempre é pior. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu faço tanto, eu tento tanto, mexo tanto. Olha, eu não consigo nem subir. Olha para o vizinho como é que ele está bem, a vida dele, e eu não consigo. Olha, que sentimento ruim, que tá falando. Né? Ainda quer que a gente fique solidário com a situação dessa. E né? ainda quer dizer que é culpa de Deus. Essa pessoa invejosa que chora frustrações, foi ela própria a criadora de sua falsa cruz. Então, vocês estão entendendo o que é essa falsa cruz? Se tivesse um coração mais generoso, vislumbraria feliz e agradecida, na mesma situação em que só vê infortúnios e injustiça da vida. Então, a gente tem que dar graças a Deus o tempo inteiro, pelas alegrias, pela tristeza. Hoje, quando eles estavam falando sobre alegria lá no Rosário, fala que a pessoa que tem Deus, a pessoa que está no caminho, ela nunca vai sentir essa tristeza. Ela sempre vai ser alegre. Mesmo diante de uma coisa ruim, ela vai ser alegre. Por quê? Porque ela sabe, ela acredita, ela sabe que Deus vai providenciar. No momento certo, né? No momento, ele é que sabe todas as coisas, né? Então, às vezes a gente se desespera, porque a gente é humano, limitado, pecador. Mas tem gente que fica o tempo inteiro, né? Com essas atitudes aqui, e botando culpa em Deus de tudo, né? Achando que ela é uma coitadinha, que ela é vítima, e botando culpa nos outros e em Deus também. Na mesma situação em que só vê infortúnio e justiça na vida, 10.000 bondades de Deus
e motivos de ação de graças, um panorama de miúdas e saborosas alegrias que, em vez de lágrimas ou revolta, lhe poriam canções dentro da alma. Então, em vez dela observar tudo que Deus faz, que tudo que Deus faz é bom, tem lá na Bíblia, né? Tudo que Deus faz é bom, só Ele é bom. Então, a pessoa, em vez de olhar, desde o momento que você levanta, você já tem motivos para ficar alegre, porque você está vivo, que você não está sentindo uma dor, que você pode caminhar, que você pode fazer as suas coisas, que você tem um trabalho. Tudo isso é motivo de louvar e agradecer e ser alegre, né? Porque Deus faz para a gente tudo, toda hora, todos os momentos. A gente tem que louvar e agradecer, porque a vida é assim mesmo, tem as suas cruzes. Então, não vamos inventar outras cruzes que, já que não basta existem. as que existem. Já basta as que existem, de verdade. Bom, vejamos agora a segunda fonte de cruzes doentias. Vamos lá. A do amor pequeno. Já de início, poderíamos dizer que existe um sinal infalível de que o nosso amor é pequeno. O mau humor. Olha aí, ó, mau humor. Para quem ama pouco, toda doação, toda paciência, toda compreensão solicitada pelo próximo é excessiva e aborrecida. Qualquer sacrifício causa revolta ou mal-estar. O amor grande pratica generosidades grandes e nem se apercebe do sacrifício que faz. Eu vejo esse texto aqui, eu lembro muito de situações de pessoas que às vezes estão doentes, né? E aí o cuidador fala assim, nossa, mas essa paciente é difícil demais. Às vezes no hospital, às vezes em casa, ela só anda de mau humor, reclama por causa do remédio. Se toma o remédio, reclama. Se não toma o remédio, reclama. Se come um trem, faz para ela, não tá bom e tal, tal. Aí a gente para analisar. Cabe exatamente aqui nesse trecho que a gente acabou de ler. Pessoas que têm pouco amor. Então, eles não sabem se sentir agradecidos. O médico chega, faz uma visita, às vezes no hospital, conversa com a pessoa e a pessoa mal responde, né? Ou então, quando vai falar, derrama um rosário de reclamações que ninguém dá conta, né? Você vai para visitar a pessoa no hospital, a pessoa só sabe reclamar, só reclamar. Tudo bem, a dor, a doença é uma situação, mas a pessoa não consegue ficar agradecida por estar recebendo uma visita, né? Ou muitas vezes nem quer receber visita. Então, isso aqui são pessoas que têm um amor pequeno. Bom, então vamos lá. Nós estávamos falando sobre o amor pequeno, né? Que deixa a pessoa geralmente com mau humor, né? O amor pequeno transforma uma palha numa cruz insuportável. Então, um sacrifício que caberia dentro de um sorriso esboçado por amor não cabe na vida e explode em forma de sofrimento irritado. Sofrimento irritado. Eu fiquei meio perdido aqui no meu. Com contínuos resmungos, queixas, constantes, incessantes protestos. O mau humor é a sombra do amor pequeno. É sinal que o dá a conhecer. Então, gente, é o que a gente fala, né? Ah, por que a pessoa é desse jeito? Então, a pessoa está atraindo coisas ruins para si. Por conta de quê? Por ter mau humor. São pessoas que não entendem que a doença em si já seria a cruz. E a pessoa ainda acrescenta mais cruzes, falsas cruzes na vida dela, porque não sabe receber e, ao mesmo tempo, não sabe... Mas tudo tem a ver muito com egoísmo, né? Está recebendo visita, está tendo atenção. Tem pessoas que a família está junto, apoiando e tudo, mas a pessoa só sabe olhar para o lado negativo. Ah, mas a pessoa vem aqui e fica meia hora. Ué, não é muito melhor do que se a pessoa não fosse te visitar, não é? E doente também, você não pode ficar muito tempo visitando, não. Então, só sabe olhar o lado negativo das coisas. Se olharmos de perto o que há por trás desse mau humor, veremos que em 90% dos casos é simplesmente a pura e simples realidade da vida com as suas incidências, lutas, dificuldades e esforços normais. Em outras palavras, o que há nas raízes do mau humor é apenas a falta de aceitação da realidade, da vontade de Deus no dia a dia, né? Então, muitas vezes, quando você vê com uma pessoa assim tão mal-humorada, você pode ver, a pessoa é egoísta, a pessoa pensa muito em si, acha que tudo que as pessoas estão fazendo por ela é pouco, que podia fazer mais, né?
É triste lamentar, como se fossem coisas de outro mundo. Dificuldades que são normais. Então, as dificuldades são normais, mas a pessoa dobra, triplica. Vocês conhecem isso? Todo mundo conhece uma pessoa que é assim, né? Infelizmente, né? Não é nenhuma contrariedade inesperada o fato de que os outros tenham asperezas de caráter, de que o cumprimento do dever canse, de que alcançar metas profissionais custe muito, de que conseguir melhorar os nossos próprios defeitos ou os defeitos dos que nos cercam. E ainda tem um agravante. Se você falar para a pessoa que ele tem esse defeito, ele não concorda nunca com você. Fala, eu? Mau humor? Não aceito de jeito nenhum você falar uma coisa dessa. Então, tem as cruzes e quando alguém fala, ainda não aceita que a pessoa tenha, né? Especialmente aí nós estamos falando os defeitos, né? Especialmente o da mulher, do marido, dos filhos, seja algo lento ou demorado, né? Essa questão da pessoa ter o defeito, e aí a gente sempre vê o defeito do outro, mas o da gente a gente não vê, né? Especialmente... no entanto, é muito comum que, ao constatá-lo, nos sintamos indispostos, nos deixemos levar pelo aborrecimento, pela impaciência, pelo protesto e percamos o bom humor. Reações de todo desproporcionadas e ridículas, pois lá onde nós imaginamos grandes cruzes está apenas a vida, né? A vida que, com um pouco mais de amor e bom humor, ficaria pontilhada de alegrias e coroada de ações de graças. Assim como a gente está falando que vocês conhecem pessoas desse jeito, que têm mau humor, vocês No entanto, muitos conseguem mudar o sorriso entre as... Gente, Desculpa, gente, mais uma teca aqui. Vai começar de novo. Uma falha aqui agora foi humana. Foi minha agora. Então, Cristo pede-nos que tomemos com amor a cruz de cada dia, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. É certo, mas, lembrando o que dizia João Paulo I, essa cruz deveria ser carregada com o sorriso cotidiano e não fazendo dela a tragédia cotidiana. Então, como a gente já falou no começo, a gente tem que carregar essa cruz, aceitar. Porque se você não aceita, você fica revoltado e aí vai criar aquelas cruzes falsas, que vai piorar mais ainda a situação. Então, a gente tem que carregar essa cruz, pedir a Deus para a gente ter condições de carregar essa cruz, para Ele dar forças, coragem, para a gente conseguir. No entanto, muitos conseguem mudar o sorriso em tragédia. Bastam-lhes para tanto duas coisas. Em primeiro lugar, amar pouco. Em segundo lugar, viver mergulhado no mundo de imaginações escapistas e sonhos irreais. Então, gente, aqui, como eu citei aquela frase de Santa Teresinha, é que a gente tem que levar com alegria. Então, se a gente for levar desse jeito,
e colocar o amor em primeiro lugar. Se a gente ama, a gente sempre vai estar alegre e vai saber suportar nessas cruzes. Muitos são os que reclamam do real, que é a vida, sempre rica em possibilidades de amar, de crescer por dentro, de fazer o bem, e passam a instalar-se exteriormente no mundo irreal das hipóteses. Se eu tivesse essas outras condições pessoais, essa sorte, essa oportunidade profissional, então fica criando hipóteses, né? Se a minha mulher fosse mais bonita, se eu fosse pacífica e econômica, se eu tivesse aquele carro importado, se eu então, uma casa linda, então tudo isso. Se o meu país tivesse uma economia mais confiável, e assim, enquanto vive no mundo do tomara que, ou se isso fosse acontecer, atolam-se no que São José Maria Escrivá chamava a mística do Oxalá. Desse modo estragam a realidade, que é a única que existe e que a cada instante nos oferece ocasiões de amar e de servir, e como consequência de sermos felizes. Então, ao invés de você ficar nessa hipótese, porque isso, porque aquilo, vamos à luta, vamos ajudar, vamos servir, que aí a gente vai se sentir bem melhor. E tem pessoas que falam que a vida está chata, que não está fazendo nada. Por que não vai fazer alguma coisa? Mesmo que você não está trabalhando fora, não está tendo um emprego, ou porque você já aposentou, né, que é o nosso caso. É o nosso caso. Eu acho que hoje eu considero que eu estou trabalhando mais do que quando eu trabalhava fora. Eu também, a mesma coisa. Porque a gente tem as coisas da nossa casa, da casa, e tem as coisas também que a gente serve, né, que é os nossos irmãos, né? Na igreja, os nossos serviços, né, pastorais, nosso serviço lá na igreja. Então a gente não fica esperando ficar só lá dentro de casa fazendo aquelas coisas que vira rotina. A gente corre atrás e também vamos servir aos irmãos, né? Porque a gente está servindo a Jesus, é isso aí, a pessoa do irmão. É interessante porque muitas vezes a pessoa acha, igual a Olga falou aí, eu posso arrumar um tempinho para visitar um irmão meu que está doente, uma pessoa que está triste, que está solitária, uma pessoa que mora sozinha, e dar um pouco de atenção para aquela pessoa, né? Então, em vez de eu ficar só remoendo as minhas cruzes, eu vou sair para poder fazer alguma coisa, né? Aí no texto aqui, concluindo aqui esse primeiro texto, ele conclui dizendo assim: quem reclama sem razão da cruz cotidiana perde a cruz de Deus e encontra a cruz do diabo. Tá vendo? São cheias de sabedoria aquelas palavras da imitação de Cristo, que dizem, que é um livro, né, que fala da imitação, chama Imitação de Cristo. Se levas com gosto a cruz, ela te levará. O que nós falamos lá no começo? Te levará para onde? Para a santidade. Se a levas a contragosto, acabas por torná-la mais pesada para ti e a ti mesmo te sobrecarregas. Então, se você não fizer como fala lá no versículo, na palavra de Deus, Lucas 9, 23, tomemos com amor a cruz de cada dia. Então, se a gente achar que já é uma cruz, aí você ainda fica reclamando, achando aquele insuportável, ela vai ficar mais pesada ainda. Né? Aí, em vez de você vai perder a cruz de Cristo, como diz o texto, e vai encontrar a do diabo, que aí vai pesar mais ainda em você, né? Se a levas a contragosto, acaba por torná-la mais pesada, como eu falei. Se rejeitas uma cruz, sem dúvida encontrarás outra e possivelmente mais pesada. Então, cuidado. Nós devemos ter cuidado, não é só vocês, nós também, eu também. Todos nós, né? Todos nós. Tudo que a gente fala, a gente também se inclui, né? Se inclui. A gente tem que se policiar, né? Com certeza. Aí esse outro texto, né, que a gente falou,
que é um texto de uma revista, né? Que é uma revista que chama Impacto Publicações, né? A revista Impacto. E tem o link, o endereço eletrônico, que é esse aí mesmo, né? Revistaimpacto.com.br. O autor dela que é a gente teólogo, né? Que a gente tirou esse texto que eles colocaram, que é do teólogo inglês Arthur W. Pink, 1886-1952. É um texto antigo. Então, ele começa falando sobre um texto, né, bíblico. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Então, ele vai explicando sobre essas palavras aí desse versículo. A palavra quiser acima significa desejar, assim como no versículo. Então, se quiser seguir, né? Se alguém quiser vir após mim, se quiser. Então, significa aí desejar. Porque os discípulos, quando seguiram Jesus, é porque eles quiseram, mas eles desejaram aquilo ali também, né? Todos os que querem viver uma vida piedosa, significa desejar, assim como no versículo. Aí ele cita outro versículo. Todos os que querem viver uma vida piedosa. Então, aqueles que quiserem seguir, tem que viver essa vida piedosa. 2 Timóteo 3,12. Significa decidido a. Se alguém quiser ou desejar vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não uma cruz, mas a sua própria cruz. E siga-me. Depois, em Lucas 14, 27, Cristo declarou: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, para você ser discípulo de Jesus, você tem que pegar a sua cruz, né, e segui-lo. Portanto, não é uma opção. A vida cristã é muito mais do que concordar com um sistema de verdades ou adotar um código de conduta ou ainda submeter-se a ordenações religiosas. Acima de tudo, a vida cristã é uma pessoa. Viver a experiência de comunhão com o Senhor Jesus. Somente à medida que você vive em comunhão com Cristo e somente nessa proporção é que você vive a vida cristã. Então, é muito mais complexa, né, gente? Viver a vida cristã é ter essa comunhão com Cristo. Então, lembrar da cruz dele. Todas as vezes que a gente achar que a nossa cruz está muito pesada, olha para a cruz de Cristo, por isso que fala que o sinal do cristão é a cruz. Mas não é só a cruz, é a cruz com Jesus lá, crucificado. Então, é essa comunhão, você olhar para a cruz de Cristo e saber o que ele passou. Aí a gente vai ver que a nossa é muito leve. Em comparação com a dele. Seguindo aí o que o Olga já estava falando, né, sobre se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As escrituras, elas descrevem um grupo de pessoas da seguinte maneira: são os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Apocalipse 14, 4. Mas, lamentavelmente, existe um outro grupo bem maior que parece seguir ao Senhor esporadicamente, ocasionalmente, distantemente, sem regularidade nem entusiasmo. Esses têm muito do mundo e muito de si mesmo em suas vidas, e muito pouco de Cristo. Seja 3 vezes feliz aquele que, como Caleb, perseverou em seguir ao Senhor. Então, tomar a cruz e seguir é 100%, é 24 horas. Não é aquela questão, agora eu estou seguindo, daí agora eu estou cansado, não vou mexer não. Então, realmente seguir é direto, né? Nosso principal interesse e objetivo é seguir a Cristo. Contudo, encontramos dificuldade pelo caminho. Há obstáculos em nosso percurso. Observe que a expressão siga-me está no final do versículo. No próprio eu tende a nos impedir. E o mundo, com as suas milhares de atrações e distrações, é um obstáculo. Por essa razão, Cristo afirma: se alguém quiser vir após mim,
primeiro, negue-se a si mesmo, segundo, tome a sua cruz e terceiro, me siga. Isso nos leva a entender porque muitos poucos cristãos seguem de perto, de forma evidente e consistente, porque as pessoas muitas vezes tentam fugir das suas cruzes, né? Vamos nos esquecer que eu tenho cruz. E aí é hora da pessoa se envolver em quê? Em situações onde ele foge da realidade. Como é que foge da realidade? Muitas vezes através dos vícios, né? Muitas vezes se perde no mundo, né? Se envolve com tantas coisas, com jogatina, com vícios, com bebida, com tudo, para poder fugir da sua cruz. Enquanto que Jesus é muito claro em dizer, a gente tem que se pegar a cruz e caminhar, né? Para seguir a Cristo é necessário tomar a cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga, como a gente já havia falado, né? Viver a vida cristã é algo mais do que uma ostentação passiva, é um empreendimento sério. É uma vida que deve ser disciplinada em sacrifício. A vida de discipulado começa com a renúncia do eu e continua com a mortificação do eu. O texto se refere à cruz, não apenas como um objeto de fé, porque muitas vezes a gente está falando da cruz aqui, mas você sabe que a cruz seria o nosso sofrimento, a nossa vida, e não aquela cruz simbólica ou a cruz de Cristo mesmo, né? Mas como um princípio de vida, como um caminho para Jesus de Nazaré, para chegar ao trono do Pai por meio da cruz. E que o único caminho para o cristão ter uma vida de comunhão com Deus é receber a coroa no final por meio da cruz. Não existe outra maneira de chegar. Se você pega a sua cruz e encosta ela de lado, dificilmente você vai conseguir chegar. Né? Chega no final da nossa vida, né? Deus vai falar, o que você fez daquelas cruzes que eu te dei? Eu larguei pelo caminho. Né? Então, é meio complicado, né? Falsos conceitos sobre a cruz. O que é a cruz, então? Ela representa o quê? O que Cristo quis dizer quando condicionou o desejo de segui-lo a carregar a sua própria cruz. É deplorável que a essa altura tal pergunta ainda precise ser feita, né? Tanto que nós conversamos, né? Ainda mais deplorável é que a grande maioria do povo de Deus tenha conceitos tão em desacordo com as Escrituras sobre o que a cruz representa. Em geral, o cristão parece considerar que a cruz seja alguma provação ou aflição lançada sobre ele. Consideramos qualquer fato que venha tirar nossa paz, que seja desagradável à carne, que perturbe nosso equilíbrio, como uma cruz. Um diz, bem, aquela é minha cruz. Outro afirma, não, essa é a minha cruz. E o outro assegura que alguma outra coisa é a sua cruz. E então, essa é a questão. A gente recebe as cruzes como uma coisa horrível na vida da gente, né? O meu mundo acabou. Agora eu estou com essa cruz, isso é um problema, e o meu mundo acabou. E não é assim. Porque assim como a gente tem a cruz, que é o nosso sofrimento, nós temos Deus que está nos dando a força para levar aquela cruz. Porque eles falam que Deus nunca dá a cruz maior do que a gente pode carregar, não é, Olga? Exatamente. Então, aqui esse texto, o autor desse texto que a gente falou, ele está se referindo à palavra, ao que está escrito na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Aí ele diz assim, que a palavra cruz não é encontrada no plural, de acordo com o texto, e jamais é precedida do artigo indefinido uma cruz. Repare também que no texto a cruz está associada a um verbo na voz ativa, não passiva. Não é a cruz que é lançada sobre nós, mas a cruz deve ser tomada. Então, a voz ativa é quando a pessoa, né, que está praticando aquela ação, né? A pessoa que tem que fazer. A cruz está relacionada a realidades que personificam e expressam as características mais evidentes da agonia de Cristo. Outros entendem ainda que cruz se refere a tarefas desagradáveis que são cumpridas com relutância, ou a hábitos carnais que se negam a contragosto. Presumem que estão carregando sua cruz quando sua consciência os leva a se abster de algo que intensamente desejam. Então, tem pessoas que pensam, né, sobre isso também, né? Ai, eu estou fazendo uma coisa, isso é uma cruz para mim. Então, já está errado, né? Porque já colocou, né, aí o artigo, né? Um artigo indefinido, uma cruz. O verdadeiro significado da cruz. Destacaremos 3 aspectos representados pela cruz. Em primeiro lugar, a cruz é a expressão do ódio do mundo. O mundo odiou Cristo enviado por Deus.
Por isso que ele foi crucificado. E esse ódio se manifestou na sua crucificação. Em João 15, Cristo menciona 7 vezes o ódio do mundo contra si mesmo e contra seu povo. Da mesma forma, o mundo nos odeia, na proporção exata em que você e eu seguimos a Cristo, na mesma medida em que vivemos como ele viveu, ou que deixamos o mundo para ter comunhão com ele. Então, isso aí é certo, né? Quantos cristãos foram e são perseguidos por causa de Cristo, por causa dessa comunhão com Cristo? Um jovem apresentou-se a Cristo como discípulo e pediu permissão para que antes fosse a sua terra despedir seus amigos. Um pedido, sem dúvida, muito natural. Em seguida, o Senhor apresentou-lhe a cruz. Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Pessoas de natureza afetuosa acham difícil lidar com a separação de laços familiares. Sim, a reprovação do mundo se torna muito real quando seguimos o Cristo em íntima comunhão. Ninguém consegue estar bem com o mundo e seguir a Cristo. Então, às vezes, as pessoas colocam empecilho. Aqui é para dizer isso, né? Então, lá na palavra de Deus fala que a gente tem que renunciar, se preciso for, até a família por causa de Cristo. No sentido, assim, de colocar Cristo em primeiro lugar. Que nada pode impedir de você servir a Deus. Em primeiro lugar é Ele. Um outro jovem aproximou-se de Cristo e prostrado o adorou e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Mateus 19:16. O Senhor então apresentou-lhe a cruz. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Mateus 19:21. Mas o jovem, com tristeza, retirou-se. E Cristo continua a dizer: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz representa a reprovação e o ódio do mundo. Mas, da mesma forma que a cruz foi uma escolha voluntária de Cristo, ela o será para os seus discípulos. Ela pode ser evitada ou aceita, ignorada ou carregada. Então, aí depende da escolha de cada um de nós. Olga falou isso aí, a gente vai falar um pouquinho também da obediência voluntária. Porque Deus, ele colocou para Jesus, né, que ele deveria morrer na cruz. E o que é que Jesus fez? Ele obedeceu. Né? Então, a obediência voluntária. Mesmo sabendo o que ele ia passar, ele aceitou. Ele aceitou a cruz, no caso, ou o sofrimento que ele teria que passar de uma maneira voluntária. Né? Foi o ato máximo de obediência que Deus exigiu de seu Filho. Então, Cristo nos deixou um exemplo a ser seguido. A obediência de Cristo deveria ser a obediência dos cristãos, voluntária e não compulsória, constante, fiel, sem qualquer reserva até a morte, que não é o que a gente não procura não fazer. Quando surge, a primeira coisa, quando surge um sofrimento, uma situação assim, o que a gente faz? A maioria faz revolta, fica revoltado. Por que eu? Por que Deus fez isso comigo? E não tem a aceitação, porque um caso de uma doença, uma situação assim, veio. Vamos aceitar e ver o que pode ser feito, né? Então, a cruz representa a obediência, a entrega, uma vida colocada à disposição de Deus. Ele não veio ao mundo para agradar a si mesmo, e assim deve ser nós cristãos. Porque quando a gente carrega a cruz nossa, muitas vezes, nós somos até julgados, né? Mas como é que pode a pessoa, olha como é que ele está, a maneira dele, com tanta coisa. Assim, a pessoa não... Porque muitas vezes as pessoas querem que você jogue a sua cruz para lá. Né? Às vezes uma questão de uma pessoa doente na família, um marido doente, teve assim, sem querer fazer julgamento, né? Mas um caso que aconteceu um senhor que deu um AVC, e a esposa dele assim, cuidava dele, mas arrumou um relacionamento extraconjugal e não fez questão de esconder, não. Foi a público e falou e tudo, né? E aí teve muita gente que condenou, mas teve muita gente que falou, não, tá certo, viver a vida dela, por que ela vai ficar ao lado de uma pessoa doente? Apesar que ela casou e fez os votos, né? Na saúde e na doença.
Então, assim, eu só estou colocando essa situação porque é uma cruz. E é uma cruz que muita gente queria, deixa para lá, né? Para que você vai ficar deixando de viver sua vida para poder levar essa cruz? Então, a gente tem que viver não segundo o mundo, mas segundo nós como cristãos, né? Tendo Jesus como exemplo, né? Ele esvaziou a si mesmo, então nós devemos esvaziar a nós mesmos. Ele praticava o bem, Cristo, né? Portanto, devemos fazer o bem. Não veio para ser servido, mas para servir. Quando muitas vezes você tem situações difíceis na sua vida, e mesmo assim você se põe à disposição para ajudar uma pessoa que está precisando muito mais do que você. Tem pessoas que às vezes estão doentes, mas mesmo assim se põe à disposição, vai fazer visita para pessoas que estão acamadas e tudo. Então, a gente nunca tem uma cruz que a gente não possa se doar para o outro, ajudar, né, o outro, né? Então, assim também devemos viver. Ele foi obediente até a cruz e morte na cruz, né? Então, é isso que a cruz representa. A censura do mundo, porque o cristão contraria o mundo. Muitas vezes, quando você vê, igual eu comentei, né? A pessoa tem uma cruz, está vivendo aquilo ali, muita gente condena, muita gente acha um absurdo a pessoa estar vivendo daquela maneira, mas Deus dá a força para a gente levar essa cruz, né? Então, pois age baseada em princípios diferentes daqueles que regem o mundo, que é o caso do cristão, né? Em segundo lugar, representa uma vida entregue em sacrifício e devoção a Deus. Então, para poder levar a nossa cruz, a gente tem que entender isso, né? Que muitas vezes a gente vai contrariar o mundo, porque as pessoas não querem. Quantos e quantos abortos acontecem aí? Por que é o aborto? Porque eu não quero trabalho, eu não quero responsabilidade, eu não quero isso, não quero outro. Então, você pega a cruz sua e joga fora, né? E é isso que Deus fala para a gente tem que cuidar daquilo. Porque a criança não é o problema, né? O problema foi muito antes. Então, acolher, levar a nossa cruz, levar o que a gente tem que passar, né? Porque Deus está nos dando a força, está olhando por nós, né, Olga? É verdade. Tem gente que, como você falou aí, né, sobre o problema do aborto, né, os problemas que acontecem, e a gente, na palavra de Deus fala que aqui a gente ia ter muitas tribulações, né, que a vida é assim mesmo. Não é um mar de rosas, não, viu? Que o que é bom mesmo, que vai ser bom mesmo, dependendo do que você fizer aqui, você vai ter a vida eterna, e aí vai ser realmente mais alegria ainda, né? Isso. São as promessas, e Deus cumpre as suas promessas. Isso. Então, continuando sobre isso aí, que precisamos morrer para que nós mesmos possamos viver. Em Mateus 16, 25 diz, pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Isso se aplica a todo cristão, pois Cristo aqui se dirigia aos discípulos. Todo cristão que vive uma vida egocêntrica, que considera seu conforto, sua paz de espírito, seu bem-estar, suas próprias vantagens e benefícios, deveria saber que essa vida ficará perdida para sempre, desperdiçada no que diz respeito à eternidade. Que lá na eternidade ele não vai precisar de nada disso aqui, né? É madeira, feno e palha, que será destruída pelo fogo. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, isso que eu falei, vai depender do jeito que você vive aqui. Como você leva a sua cruz. Às vezes você vai viver uma vida de tormento, de problemas, mas você vai conseguir superar, porque você vai ter comunhão com Cristo. Você não vai ficar igual, né? Por exemplo, uma criança, é claro que dá trabalho. Aí, não, vou abortar, né? Porque eu não quero responsabilidade. O corpo é meu, a vida é minha, né? Como passa nas novelas. De serviço. Mas quem perder a vida por minha causa, acha-la. Isto é, quem não viver sua vida considerando seu próprio bem-estar, seus interesses, seu lucro, sua realização, mas sacrificá-la, gastando-a a serviço de outros por amor a Cristo, esse a encontrará. O que ela vai encontrar, pessoa? Encontrará a sua própria vida, não algo diferente. Sua vida não a de outra pessoa. Acha-la a vida que será imortalizada, perpetuada. A vida feita de materiais imperecíveis,
que sobreviverão à prova de fogo no dia que está por vir. Axalá, que é o próprio Cristo, que morreu para que possamos viver e precisamos morrer se quisermos viver. Quem perder a vida por minha causa, achará. Então é uma comparação que Cristo faz, né? Do mesmo jeito que ele perdeu a vida, mas ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? Lá nós estaremos lá na vida eterna junto com ele. A cruz deve ser compartilhada. Já começamos a tomar nossa cruz? Não é de se admirar que estejamos seguindo de tão longe, porque temos vitórias tão pequenas sobre o poder do pecado que habita em nós. Há uma razão para isso. Como obra expiatória, a cruz de Cristo é única, mas na prática deve ser compartilhada por todos os seus discípulos. Legalmente, a cruz do Calvário anulou nossa culpa. Então, foi por causa da cruz que a gente teve uma nova possibilidade, né, de poder viver em comunhão com Deus, né? Porque foi lá na cruz que Cristo nos deu essa oportunidade, né? Que anulou a nossa culpa, a culpa que a gente já nasceu por causa do pecado original. Libertando-nos da culpa que sentimos pelos nossos pecados. A única maneira de obter livramento do poder do pecado em nossa vida e de ter domínio sobre o velho homem em nós é quando a cruz se torna parte de nossa experiência real. Foi na cruz que o pecado foi tratado de forma legal e judicial. Somente quando a cruz é tomada pelo discípulo é que ela se torna uma experiência, liquidando o poder e a corrupção exercidos pelo pecado em nossa vida. Então, foi pela cruz de Cristo que a gente pôde, né, novamente tentar, daí depender das nossas atitudes, viver em comunhão com Ele. Pois é, e um dia estar no céu. E assim como Jesus enfrentou a cruz que ele tinha que passar, o sofrimento que ele passou, sirva de exemplo para nós, para a gente poder não jogar a nossa cruz de lado, não, que por mais que seja difícil, pesada, difícil. E Jesus quer que a gente chame e ele me ajuda a carregar, porque está difícil. Então é isso que a gente tem que fazer, não é simplesmente virar as costas para as responsabilidades. Né? Ele venceu a morte, ressuscitou. Mas tá aí então a promessa, nós vamos tentar também. Isso. Bom, gente, está finalizando, né? Nós até passamos um pouco do nosso horário, a gente pede desculpa, porque infelizmente foram problemas técnicos, né? Exatamente. Pode até ter ficado um pouquinho cansativo, porque a gente não colocou a música, não deu um tempinho para vocês levantar. Tem gente aí que tá com as pernas duras aí do outro lado, né? Porque não levantou. Mas a gente pede novamente desculpas e espera que no próximo, se Deus quiser, né? Vamos ver o que Deus tem para nós, isso, né? Justamente. Mas tudo a gente vai consertando. Isso, justamente. Deus quiser, importante vai dar certo. É ter vocês aí, nossa audiência, não nos abandone. Então, nós agradecemos mais uma vez por mais esse programa, que vocês possam nos ajudar todas as vezes que a gente estiver aqui, mandar mensagem, pode sugerir temas, que aí a gente vai correr atrás. Isso mesmo. Então, vamos agradecer rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, estivemos reunidas e permaneceremos unidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a Imaculada Conceição. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E Ele quer. E Ele quer. Tchau, tchau. Deixe o amor misericordioso de Deus tocar em nós agora. Não pense que você veio aqui só para um show, que não foi. Várias pessoas, o grupo já aumentou. Foi Deus que te trouxe aqui, não foi o nosso convite. Se você veio aqui porque você sentiu no coração, quero escutar o que Deus quer falar.
vento sopra e não pode se ver. O vento sopra e não pode se ver. O Espírito de Deus também toca em você, e como vento você não pode ver. Então toca, Senhor, toca, Senhor, o teu povo precisa do teu amor. Cura, Senhor, cura, Senhor, o teu povo precisa de tua cura, Senhor. Liberta, Senhor, liberta, Senhor, das amarras do vício, o teu povo, Senhor. O Espírito Santo passeia entre nós, ele é o próprio Deus, ele quer nos tocar, basta acreditar, ele agirá. O momento é agora, ele quer te curar. Então toca, Senhor, toca, Senhor, o teu povo precisa do teu amor. Cura, Senhor, cura, Senhor, o teu povo precisa de tua cura, Senhor. Liberta, Senhor, liberta, Senhor, das amarras do vício, o teu povo, Senhor. Eu não sei o que realmente está doendo no seu coração, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso.